Não bloqueie suas bênçãos. Lembre-se de que nosso Deus é um Deus de abundância e Ele deseja nos abençoar além dos nossos sonhos mais loucos. Então, não vamos nos colocar no nosso próprio caminho. Abrace a vontade, o amor e as bênçãos dele hoje. Deus quer te abençoar com uma vida abundante. Vamos também orar uma oração poderosa, chamando Deus para te abençoar abundantemente em nome de Jesus. Então, assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Há uma realidade triste que devemos enfrentar em nossa caminhada com Deus. Às vezes, sem perceber, nos tornamos nossos próprios obstáculos. Nos perguntamos por que os céus parecem silenciosos ou por que nossas orações parecem não ser respondidas. Derramamos nossos corações em oração, esperando e ansiando por um sinal, uma resposta ou até mesmo um sussurro para nos assegurar que Ele nos ouve. Perguntamos se fomos deixados de lado, se cometemos algum erro. Mas a verdade é que as bênçãos de Deus fluem constantemente como um rio. Muitas vezes, são nossas ações, escolhas e atitudes que podem estar impedindo essas bênçãos de nos alcançar. O amor de Deus por nós é tão vasto e seu desejo de nos abençoar é tão imenso que suas bênçãos estão sempre fluindo, como um rio poderoso que nunca seca. Este rio está cheio de cura, esperança, avanços e milagres, todos esperando para enriquecer nossas vidas. Mas, assim como um rio pode ser obstruído por barreiras, às vezes são nossos próprios comportamentos, decisões e até o estado de nossos corações que agem como barreiras, bloqueando essas bênçãos. Talvez nem estejamos cientes dessas obstruções, pois elas muitas vezes se disfarçam como escolhas cotidianas ou atitudes profundamente enraizadas. Vamos nos aprofundar na compreensão dessas barreiras e como podemos restaurar o fluxo livre da graça de Deus em nossa jornada de vida. Deus continuamente tece fios de graça, favor e amor para cada um de nós, mas cabe a nós reconhecer e receber esses fios para permitir que eles enriqueçam os padrões de nossas vidas. Hoje, vamos olhar para 5 barreiras que podem bloquear suas bênçãos e avanços. Número 1. Falta de perdão e guardar rancores. Pense na falta de perdão como segurar uma pedra pesada em nossa mão dia após dia. Essa pedra fica cada vez mais difícil de carregar. Ela nos desacelera e nos cansa. Isso é o que guardar rancores faz conosco. É como aquela pedra pesada, tornando nossa vida mais difícil do que deveria ser. A Bíblia nos diz claramente em Mateus 6, versículo 14: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Isso significa que, se queremos que Deus nos perdoe, devemos perdoar os outros. É uma ideia simples, mas às vezes pode ser difícil de fazer, dependendo da situação. Mas todos podemos escolher perdoar, não importa quão difícil seja. Faça o que Deus quer que você faça e Deus cuidará de todo o resto. Vamos voltar a uma história muitas vezes esquecida na Bíblia. A história de Esaú e Jacó. Esses 2 irmãos tinham todos os motivos para guardar rancores. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu irmão mais velho Esaú para roubar seu direito de primogenitura e bênção. A dor e a traição levaram a anos de separação e amargura. Esaú estava tão zangado que até pensou em matar Jacó. Mas, com o tempo, algo transformador aconteceu. Quando finalmente se encontraram novamente, em vez de raiva e vingança, algo surpreendente aconteceu. Gênesis 33 versículo 4 diz: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e choraram. Este reencontro mostra o poder do perdão e como ele pode transformar anos de amargura em um momento de amor e reconciliação. É crucial entender que o perdão não é apenas para quem nos magoou, mas também para o nosso próprio benefício. Ele nos liberta. Guardar raiva, ressentimento e rancores é como beber veneno e esperar que a outra pessoa seja prejudicada. Isso afeta nosso bem-estar, nosso relacionamento com Deus e com os outros, e nos impede de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que a outra pessoa fez está certo, mas estamos liberando-a de nosso julgamento e deixando Deus ser o juiz. Ao fazer isso,
Derrubamos as barreiras que bloqueiam nossas bênçãos e pavimentamos o caminho para a cura, a paz e a prosperidade espiritual. Afinal, cada vez que recitamos a oração do Senhor, somos lembrados: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em essência, cada oração é um chamado para abraçar o perdão e deixar para trás as correntes que nos prendem às bênçãos divinas de Deus. Número 2. Dúvida e falta de fé. A dúvida pode nublar nossa visão espiritual, tornando difícil reconhecer e apreciar os milagres que Deus manifesta diariamente em nossas vidas. Como uma névoa densa, ela distorce nossa percepção e direção. Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, foi a fé pura e inabalável que lhe permitiu dar os passos iniciais milagrosos. No entanto, no instante em que a dúvida entrou, ele começou a afundar. Como Tiago 1 versículo 6 nos diz: peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Esse estado de mente vacilante e instável nos impede de abraçar plenamente as bênçãos de Deus. Imagine tentar pintar um belo quadro, mas toda vez que você está prestes a fazer uma pincelada, questiona a escolha da cor, o tamanho do pincel ou a direção do traço. Por causa disso, a tela permanece incompleta e a imagem nunca ganha vida. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, quando estamos constantemente duvidando ou faltando fé, impedimos que nosso relacionamento com Deus alcance seu potencial pleno e vibrante. Acabamos com uma imagem fragmentada e incerta de seu plano para nós, em vez da obra-prima que ele enxerga. Na Bíblia, Hebreus 11 versículo 1 nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo que não possamos ver algo, podemos acreditar que está lá, assim como acreditamos que o vento está presente quando o sentimos em nosso rosto, mesmo sem vê-lo. Fé é acreditar em Deus e em suas promessas, mesmo quando não podemos vê-lo. Há uma história na Bíblia sobre um homem chamado Baraque, no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Débora, uma profetisa, disse a Baraque que Deus queria que ele liderasse um exército contra seus inimigos, e Deus garantiria a vitória. Mas Baraque duvidou. Ele disse que só iria se Débora fosse com ele, o que demonstrou sua falta de fé. Por causa disso, Débora disse que a honra da vitória iria para uma mulher em vez dele, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma mulher chamada Jael foi quem derrotou o líder do inimigo. Esta história mostra o que pode acontecer quando duvidamos ou não temos fé. Podemos perder as coisas boas que Deus planejou para nós. Podemos perder nossas bênçãos. A dúvida, como emoção humana, é natural. Todos nós, em diferentes momentos, lidamos com questões ou incertezas, mas nesses momentos é crucial nos voltarmos para Deus, buscando sua sabedoria e orientação. Abrace a fé, especialmente em tempos incertos, ilumina nosso caminho, proporcionando clareza e propósito. É como ter as cores e a visão certas para completar nossa pintura, revelando uma bela obra-prima divina. Deus está sempre pronto para nos guiar, mas é nossa fé e confiança nele que transformam sua orientação em bênçãos em nossas vidas. Número 3. Desobediência e afastamento do caminho de Deus. Não obedecer a Deus pode fazer você perder seu caminho. Pense em uma vez em que alguém lhe deu um mapa ou direções para um lugar, mas em vez de segui-los, você decidiu seguir seu próprio caminho, pensando que poderia ser um atalho. Logo, você se encontrou perdido, desejando ter seguido o caminho original. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual. Deus nos dá um mapa através de suas palavras na Bíblia, guiando-nos pelo caminho certo, mas quando decidimos seguir nosso próprio caminho e não o ouvimos, muitas vezes nos sentimos perdidos e distantes dele. Deus é claro sobre a obediência na Bíblia. Em 1 Samuel 15 versículo 22, diz: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Isso significa que Deus valoriza nossa obediência mais do que qualquer presente ou ritual que possamos oferecer. Ele quer que o escutemos e sigamos seus caminhos, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Uma história na Bíblia que é muito relevante para o tema da desobediência é sobre o rei Saul e os amalequitas em 1 Samuel 15. Deus deu instruções claras a Saul para destruir tudo o que pertencia aos amalequitas por causa do mal que eles fizeram aos israelitas. Mas, em vez disso, Saul poupou o rei Agag e guardou alguns dos melhores animais. Ele pensou que poderia usar esses animais como sacrifícios para Deus, mas Deus não ficou satisfeito porque Saul não seguiu suas instruções exatas. Mesmo que Saul achasse que estava fazendo algo bom ao salvar os animais para sacrifício, ele perdeu o ponto. A obediência a Deus era mais importante. Como resultado de sua desobediência, Deus não quis mais que Saul continuasse como rei, e seu reinado tomou um rumo trágico. Quando nos afastamos do caminho de Deus e não o ouvimos, é como se estivéssemos perdendo a melhor rota que Ele planejou para nós. O caminho de Deus é sempre para o nosso bem, mesmo que não o vejamos imediatamente. Ao ser obediente e seguir suas direções, evitamos muitos problemas e dores de cabeça. É essencial sempre consultar Deus, ler suas palavras e orar por orientação. Assim como aquele mapa ou conjunto de direções, a palavra de Deus sempre nos levará ao lugar certo, cheio de bênçãos e paz. Portanto, vamos nos esforçar para permanecer no caminho de Deus e aproveitar a jornada que Ele preparou para nós. Número 4. Orgulho e autoconfiança. Estou falando sobre a tendência de confiar mais em nós mesmos do que em Deus. Considere que você tem um quebra-cabeça e está tentando encaixar uma peça onde ela não pertence. Não importa o quanto você empurre ou torça, ela simplesmente não se encaixa. Mas, em vez de procurar a peça certa, você continua forçando a errada, pensando que sabe melhor. Isso é o que acontece quando deixamos o orgulho nos controlar e confiamos demais em nós mesmos. Tentamos forçar as coisas do nosso jeito, mesmo que não seja o caminho certo, em vez de ouvir a orientação de Deus. A Bíblia tem palavras claras sobre o orgulho. Em Provérbios 16, versículo 18 diz: "O orgulho precede a destruição, e um espírito arrogante precede a queda." Este versículo é um lembrete de que, quando pensamos muito bem de nós mesmos, estamos nos preparando para problemas. Deus quer que sejamos humildes, percebendo que não temos todas as respostas. Vamos olhar para a história do rei Uzias em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias tornou-se rei ainda jovem e, por muitos anos, fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele foi bem-sucedido e poderoso, mas com esse poder, o orgulho começou a entrar em seu coração. Ele começou a pensar que podia fazer qualquer coisa, até mesmo tarefas reservadas para os sacerdotes. Um dia, ele entrou no templo para queimar incenso, um trabalho que apenas os sacerdotes podiam fazer. Quando foi advertido pelos sacerdotes, em vez de ouvir e se humilhar, ficou com raiva. Mas Deus viu seu orgulho e Uzias foi acometido de lepra ali mesmo. O orgulho de Uzias levou à sua queda. Confiar em nós mesmos e pensar que não precisamos da orientação de Deus é um caminho perigoso. É como recusar pedir direções quando estamos perdidos, só porque temos muito orgulho para admitir que não sabemos o caminho. Alguns de nós precisam admitir que não sabemos tudo. Alguns de nós são orgulhosos demais, mas Deus está sempre esperando que peçamos ajuda. Ele quer nos guiar e nos levar pelos melhores caminhos. A chave é ser humilde, admitir quando precisamos de ajuda e confiar na sabedoria de Deus acima da nossa. Ao deixarmos de lado nosso orgulho e confiarmos em Deus, abrimos um mundo de bênçãos, paz e verdadeiro sucesso em nossas vidas. Lembre-se, está tudo bem não ter todas as respostas, desde que saibamos onde buscar orientação. Não deixe o orgulho bloquear suas bênçãos. Número 5. Negligência da oração e do louvor. Isso é como se afastar do nosso porto seguro. Pense em estar em um barco flutuando em um vasto oceano. Perto da costa há um porto seguro onde você âncora todos os dias. Ele oferece proteção, orientação e uma sensação de paz. Mas, gradualmente, você começa a negligenciar a âncora. Um dia, você a ignora, pensando que é seguro flutuar um pouco. No dia seguinte, faz o mesmo. Aos poucos, você se encontra longe no mar, à deriva, e o porto,
que antes era familiar, mal é visível. Isso é semelhante ao nosso relacionamento com Deus. Quando nos envolvemos consistentemente em oração e louvor a Deus, ancoramos nossa presença nele. Mas negligenciar essas práticas é como negligenciar essa âncora, deixando-nos à deriva, longe do porto protetor de Deus. A Bíblia está cheia de chamados para uma comunicação constante com Deus. Em Filipenses 4, versículo 6, somos lembrados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Escritura destaca a importância não apenas de orar, mas também de oferecer louvor e agradecimento, afirmando nossa confiança nele. Ao fazer isso, fortalecemos nossa âncora, garantindo que permaneçamos próximos ao nosso porto espiritual. A história de Jonas reflete bem a importância da comunicação constante com Deus. Quando Deus chamou Jonas pela primeira vez para ir a Nínive, ele fugiu, optando por embarcar em um navio que ia na direção oposta. Ele tentou escapar do chamado de Deus, e ao fazer isso, encontrou-se no meio de uma tempestade. Ao negligenciar seu dever e sua conexão com Deus, ele se afastou ainda mais do seu porto espiritual. Foi apenas quando estava no ventre de um grande peixe, após orar e se arrepender, que ele foi colocado de volta no caminho certo. A história de Jonas é uma ilustração vívida do que pode acontecer quando negligenciamos nossos deveres espirituais, como oração e louvor, e como sempre podemos voltar a Deus, nosso porto seguro, não importa o quão longe tenhamos nos afastado. Em nossas vidas ocupadas, é fácil pensar que podemos pular uma sessão de oração hoje, ou pular uma devoção diária, ou perder um momento de louvor a Deus amanhã. Talvez você esteja pensando que lidar com as crianças e netos voltando para a escola é agora uma prioridade ou lidar com outras obrigações familiares ou de trabalho é mais importante agora. Ou você provavelmente está pensando que não tem tempo suficiente para passar 20 ou 30 minutos com Deus todos os dias, mas sempre que fazemos isso, nos afastamos um pouco mais do nosso porto seguro. É como permitir que nosso barco derive um pouco mais longe daquele porto seguro. Com o tempo, podemos nos encontrar perdidos na imensidão dos desafios da vida. A oração e o louvor são mais do que expressões de devoção, são também canais de bênçãos. Assim como a chuva nutre a terra, levando ao florescimento de plantas e colheitas abundantes, a oração constante e o louvor sincero abrem as comportas do céu, permitindo que as bênçãos de Deus fluam em nossas vidas. Quando nos comunicamos com Deus através da oração, alinhamos nossos desejos com sua vontade, abrindo caminho para bênçãos adaptadas às nossas necessidades mais verdadeiras. Por outro lado, o louvor é nosso reconhecimento da soberania de Deus, nossa genuína gratidão por suas obras. Quando louvamos, reconhecemos e celebramos as bênçãos que já recebemos, não importa quão grandes ou pequenas. Também reconhecemos e celebramos as bênçãos e avanços que esperamos receber. Esse coração agradecido, por sua vez, atrai ainda mais bênçãos. O Salmo 67, versículos 5 e 6, ilustra isso lindamente. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. A Escritura liga claramente o louvor ao derramamento de bênçãos. Portanto, ao abraçar uma vida rica em oração e transbordante de louvor, não apenas nos ancoramos em Deus, mas também nos posicionamos para estar no caminho direto de suas abundantes bênçãos. Lembre-se disso. Ao viajarmos pela vida, sejamos sábios. Que possamos reconhecer as barreiras em nossas vidas, removê-las e nos realinhar com o propósito de Deus, garantindo assim que não bloqueemos, mas sim abracemos as bênçãos que Ele tem para nós. Que hoje seja o dia da transformação, da abertura e das bênçãos abundantes. Nosso Criador, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio e, com isso, vem a responsabilidade das escolhas que fazemos. Se nossos corações e mentes estão cheios de dúvidas, negatividade ou distrações, torna-se difícil para as bênçãos de Deus encontrarem seu lugar em nossas vidas. O rio sempre fluente está sempre lá. Só precisamos estar abertos e prontos para recebê-lo. Não bloqueie suas bênçãos, deixe-as fluir. Agora,
Para todos que estão ouvindo minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai, Criador de todas as coisas no céu e na terra, exalto o teu nome poderoso. Agradeço-te, Senhor, porque tu és o doador de todos os bons presentes e a fonte de bênçãos abundantes. Senhor, hoje me aproximo de teu trono com um coração humilde, pedindo teu perdão pelos momentos em que, consciente ou inconscientemente, coloquei barreiras no caminho de tuas bênçãos. Por favor, limpa meu coração e guia-me para sempre permanecer aberto e receptivo à tua graça abundante. Pai, que tu me perdoes por minhas transgressões, assim como eu perdoo todos aqueles que transgrediram contra mim. Em nome de Jesus, declaro que toda barreira em minha vida, todo obstáculo que impede minhas bênçãos, seja arrancado e lançado fora. Que toda corrente de dúvida, medo e descrença que me prende seja quebrada. Eu quebro essas barreiras agora, em nome de Jesus. Repreendo toda preguiça espiritual, cada espírito de negatividade, ressentimento ou orgulho que possa estar trabalhando contra meu crescimento espiritual. Em nome poderoso de Jesus, declaro que tudo está trabalhando a meu favor e não contra mim. Pai, que eu caminhe na plenitude de tuas bênçãos. Agradeço-te, Senhor, pelas bênçãos que já recebi e pelas que ainda virão. Senhor, agradeço pela tua cura, pela tua proteção divina e pela tua incrível graça e bondade. Trago diante de ti, Senhor, meus entes queridos. Peço que tu os vigies, guies e abençoes abundantemente. Pai, assim como tu me revelaste a importância de não bloquear tuas bênçãos, oro para que os corações deles também estejam receptivos a essa verdade. Protege-os de todas as forças que possam estar trabalhando contra eles, em nome de Jesus, que eles experimentem uma abundância de tua graça, amor e favor em todas as áreas de suas vidas. Enquanto faço esta oração junto com todos os que estão ouvindo, Senhor, agradeço por cada coração que agora se humilha diante de ti. Oro para que uma poderosa onda de despertar espiritual e realização varra cada coração. Que as escamas caiam de nossos olhos, para que possamos ver claramente as maneiras pelas quais possamos estar bloqueando nossas próprias bênçãos. Inflama em nós um fervoroso desejo de nos aproximarmos de ti, viver em harmonia com tua vontade e sermos vasos abertos, prontos para receber teus infinitos dons. Obrigado, Pai, por ouvir e responder à minha oração. Com um coração expectante, aguardo a manifestação de tuas abundantes bênçãos em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração agora estão sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando este vídeo com um amigo ou familiar que precisa da bênção desta oração e clicando no botão de curtida. Lembre-se também de se inscrever no canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção.